Que a luz do Espírito Santo possa iluminar a nossa mente. Nós estamos falando sobre espiritualidade planejada e nós gostaríamos de mencionar aqui, talvez mais uma vez, que Deus, ele planejou tudo o que ele ia fazer no universo. Ele planejou uma vida maravilhosa para nós. Ele planejou um dia maravilhoso para você. É claro que nós sabemos que o planejamento de Deus, as bênçãos de Deus, as promessas de Deus, as ameaças de Deus, elas são condicionais. E se nós não estamos nos adaptando à vontade de Deus, ela infelizmente não acontecerá para nós. Deus planejou, por exemplo, que você morasse num determinado lugar e a maioria de nós não está morando onde Deus planejou, o lugar que ele desejava. Veja, você pega pelo próprio Israel, né? Israel, ele mora apenas num pedacinho de terra que Deus havia planejado. Deus planejou muito mais território para Israel do que eles têm hoje. Mas o que aconteceu? Foram incrédulos. Você pode ler o Salmo 106, desde aquela época vem bem declarado a incredulidade de Israel. E por causa disso, não receberam as bênçãos planejadas por Deus. Por outro lado, nós temos o diabo, Satanás, que também faz os seus planejamentos para destruir o homem, para destruir a imagem de Deus no homem. Então você vê, infelizmente, nas ruas de São Paulo, muitas pessoas totalmente animalizadas, né? Elas são muito mais próximas a um animal irracional do que a um ser humano. Isso traz muito prazer para o diabo, porque ele planejou que isso acontecesse e aconteceu e está acontecendo. E como eu falei no último vídeo, nós diariamente temos experiências espirituais. Diariamente, é inevitável. Ou você tem uma experiência para o lado do bem, ou você tem uma experiência para o lado do mal. Não tem neutralidade. Não adianta nessa hora falar que é ateu. Eu não participei de nada porque eu sou ateu. Isso é desculpa, mas é uma burrice uma declaração dessa. Não tem como. Todos nós, diariamente, participamos de 4 tipos de experiências, no mínimo. Lembra que eu falei? Experiência social, uma experiência mental, experiência física, experiência espiritual. Todo dia. Se você não planeja que tipo de experiência você quer ter em cada uma dessas áreas, você vai ter uma que é contrária à vontade de Deus, com certeza. Porque se você não faz um planejamento com Deus, com a palavra de Deus, com a vontade de Deus, com a sabedoria e conhecimento de Deus, se você não faz um planejamento assim, baseado nisso, você está, na verdade, planejando em fazer o oposto, o contrário, e vai colher os frutos disso. Né? Vai colher os frutos do mal. E Deus não pode interferir, mas Deus não pode chegar na mão de alguém que está fumando e dar um tapa na mão dela para o cigarro cair no chão. Deus não trabalha dessa forma. Deus não pode trabalhar. Um homem casado decide ir atrás de uma casa de prostituição e ele quer entrar lá e ter uma experiência com uma prostituta. Deus não pode ficar lá na porta, um anjo lá e falar, aqui você não vai entrar. Mas cadê meu livre-arbítrio, né? O homem poderia falar. Não, ele pode entrar. Pode. Né? O homem pode decidir fazer parte de um grupo de traficantes. Ter uma posição
num grupo de traficantes e o fim, a gente já sabe qual será. Não existe, no fim da vida de um traficante, uma recompensa maravilhosa. Nem de dias de vida, né? Porque a maioria morre muito cedo. Então, a Bíblia deixa claro que é necessário um planejamento espiritual. Me surpreendo que isso seja tão pouco divulgado especialmente, em especial, entre os religiosos. Né? Não é divulgado. Esses que têm acesso maior à palavra de Deus, que declaram confiança na palavra de Deus, declaram fé na palavra de Deus, por isso que eu digo, deles se espera mais, né? Porque eles estão ali tomando essa posição. Você não pode pegar um professor ateu, ou um semi-ateu, vamos dizer assim, da USP, que ele também deveria proporcionar, de alguma forma, dependendo da matéria dele, uma experiência espiritual equilibrada, cristã, mas ele acha que ele tem conhecimentos maiores do que Cristo e ele não proporciona, no fim, coisa alguma. Então, meus queridos, para tudo na vida é necessário um planejamento e espiritualmente também é. Então, nós falamos da fé, do amor no último vídeo. Vamos falar hoje, por exemplo, da caridade. Né? Na nossa mente, caridade, vou falar na mente do brasileiro, quando vê a palavra caridade, ouve, ele pensa assim, ajudar aos pobres, alimentar aos pobres, ou ajudar os idosos, ou ajudar crianças órfãs, coisas semelhantes. Então, para isso, também precisa de um planejamento. Você quer ser conhecido assim, como uma pessoa caridosa? Faça planejamentos. Não pense que o dinheiro é a primeira coisa. Se você conhecer pessoas de influência, você pode fazer o mesmo trabalho, talvez até maior, do que se você fizesse com o seu próprio dinheiro. Mas isso também exige planejamento. Ok? Então, não ponha na cabeça que você não tem que fazer nada. Ou como alguns, infelizmente, dizem que se você fizer um planejamento espiritual, isso é justificação pelas obras, ou mérito pelas obras. Não ouça o que essas pessoas estão falando, porque geralmente são pessoas que não trabalham para Deus. São essas que dizem isso. Porque elas se dedicam ao trabalho delas, ou elas se dedicam ao hobby delas. Né? Então, domingo, no próximo domingo, vários homens já planejaram que estarão num campo de futebol sem serem profissionais. Eles vão lá, acham que faz bem, há ali um espírito de disputa terrível, vontade de brigar. Se pudesse matar e não ir preso, eles se matariam todo domingo num campo de futebol da várzea, vou dizer assim. Teriam pessoas mortas. Só não acontece porque é crime, aí vai preso. Então o ódio, ele impera nesses jogos, até em pessoas do mesmo time. Então, muitas vezes o sujeito se quebra todo, tem um ferimento grave jogando bola, fica suspenso do trabalho, fica na caixa, a família passando dificuldade financeira, porque aquele que não é jogador de futebol se machucou jogando futebol e teve uma lesão séria. Mas ele planejou estar lá. Esse é o ponto. Não estou fugindo do vídeo. Domingo, pessoas já planejaram que estarão dentro de campo se debatendo. Aí você fala, e essa pessoa tem um planejamento com Deus? Não. Não tem. Nenhum. Não tem nem a Bíblia em casa, muitas vezes. Orar, eles acham que é bobeira para pessoas com a mente pequena.
Mas tem muita gente assim, principalmente famosos, né? Que aparentemente se deram bem na vida. Então, esses não precisam nem orar. Nessa hora eu agradeço por ser a pessoa que eu sou, simples, pobre, para que eu não caia no erro de achar que eu sou independente de Deus. Né? Já me falaram de forma indireta que eu sou uma pessoa fracassada na vida. Uma pessoa, na verdade, falou diretamente que eu sou fracassado, que eu não venci na vida. E até pessoas que dizem temer a Deus, eu sei, provavelmente estão até me ouvindo, que pensam assim, que eu não venci na vida pela quantidade de dinheiro que eu tenho, mas na minha comunhão com Deus, eu sei o que eu estou ganhando. E eu sei o que eu vou herdar quando Jesus voltar. Não sei se eles vão herdar a mesma coisa. Então, planeje. Eu estou planejando estar pronto quando Jesus voltar, ou estar pronto para a ressurreição dos justos. Eu estou planejando. Não estou aqui falando de forma demagoga ou hipócrita, não. Se eu estou falando para vocês, é porque eu estou praticando isso. Então, pratique. Pratique a espiritualidade planejada. Faça, compre um caderno bom, escreva as coisas. Escreva o que você precisa mudar na sua vida, o que precisa crescer na sua vida, os frutos que você precisa ter. Faça planejamento. Não espere que Deus vá fazer por você aquilo que você não quer fazer. Lembra que eu falei já aqui no canal? Há pessoas que falam assim: orem por mim, porque elas não querem orar. Elas não querem tomar tempo para oração. Por isso elas falam: ore por mim. Aí no subconsciente, ou sei lá, às vezes até no consciente, ela fala assim: porque eu não vou orar, eu não tenho tempo para isso. Né? Então, pense nisso. Não demore para fazer o planejamento, porque você acaba desanimando e aí você esquece de Deus. E lembre-se, você vai continuar tendo experiência espiritual, mas mentirosa, negativa e que vai causar uma derrota espiritual no fim de tudo. Por favor, deixe o seu like nesse vídeo, compartilhe com o máximo de pessoas que você puder. Estou precisando da ajuda de vocês. Nós aqui do canal estamos precisando que vocês colaborem conosco para que esses vídeos sejam divulgados, para que o YouTube veja o interesse das pessoas nessas mensagens. Dessa forma vai ser bom para todo mundo, porque nós vamos produzir vídeos melhores, os nossos planos, os nossos projetos são muito maiores do que tem acontecido até agora, e nós precisamos de vocês. Se inscrevam no canal se vocês não forem inscritos. E se puder cooperar conosco financeiramente também, nós temos aí o Pix para podermos aprimorar o nosso trabalho, que não vai ficar só em gravação de vídeo. Nós queremos fazer muito mais coisas pelo reino de Deus. Fique com Jesus. Essa é a nossa oração. Amém.